Aí, geralmente, eu estou desconstruindo alguma coisa, e aí fica pior, né? Porque aquilo que você achava que poderia usar, de repente fica na dúvida, né? E o que eu estou falando, de repente, você não tem, né, noção aí de como poderia usar. Então, vou tentar, né, de alguma forma, mostrar como que a gente pode usar esses conhecimentos e continuar falando aí do livro de Apocalipse, que é parte aí da nossa proposta de maneira introdutória, né? Mas como tem muita simbologia no livro, por causa da literatura apocalíptica, então vale a pena a gente gastar um pouquinho mais de tempo com esse livro, né? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente começou falando sobre as questões de autoria, data, contexto, objetivo, né? Questão de literatura, né? Como que isso é usado, como é que a Bíblia, né, trabalha com a questão da literatura. E quando a gente se depara com isso, por exemplo, no Antigo Testamento, quando a gente vai ver a questão da mitologia, em relação a Adão e Eva, né, os eventos do Êxodo, ver narrativas que são construídas, né, com uma perspectiva mais religiosa do que arqueológica. Nessa proposta que eu passei para vocês, então, nem tudo aquilo que a Bíblia narra, principalmente no Antigo Testamento, seria, de fato, um evento real, né? Mas você teria aí uma mensagem em cima disso. Tem várias pessoas aí com o microfone ligado aí, dá uma desligada aí. Se quiser falar, faz né, aquele sinal de sempre, mas dá uma desligada aí no microfone, por favor. Então, a partir do estudo dessas literaturas, como é que eu vou usar um texto? Então, um exemplo, né? Um texto de Adão e Eva. Eu vou pregar, te chamaram para pregar e querem que você fale sobre a criação do mundo. Querem que você fale sobre a criação do homem, sobre o Deus que é criador. E aí, de repente, você se depara com textos, com estudos que contrariam aquele pensamento conservador, tradicional, de que o primeiro homem a ser criado foi Adão, né? Que Eva foi criada logo depois, e que o mundo foi criado em 6 dias e no sétimo Deus descansou. E aí, de repente, você ouve falar da epopeia de Enu-Elish, você ouve falar, né, da epopeia de Gilgamesh, do Código de Hammurabi, que tem relação lá com os Dez Mandamentos. Você ouve falar de Nefertiti, né, de outras mulheres, né, que surgiram durante a tradição rabínica aí, sobre a criação do mundo. E, de repente, como usar o texto de Gênesis 1 e Gênesis 2? De maneira bem simples. Esse texto, independente dele ser uma narrativa real ou religiosa, ele está querendo apresentar Deus como criador de todas as coisas. Então, eu posso trabalhar um texto desse focando na ideia de que Deus é o criador, não focando no processo de criação. A maioria das pessoas, quando vai pregar em cima de Gênesis 1 e 2, por exemplo, prega focando no processo de criação. No primeiro dia Deus fez isso, no segundo fez aquilo, no terceiro e tal, 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 tal. Mas, se eu for trabalhar a partir da mitologia do texto, o processo não existe, né? Isso tudo é uma construção literária. E aí o foco principal é em cima da ideia de um Deus criador. Ou seja, eu posso focar na ideia de que o mundo ele não surgiu pelo caos, né? Ele não surgiu simplesmente do nada. Houve um propósito por trás da criação do mundo. Esse propósito é Deus. Como ele criou seria uma outra questão, né? Então, essa seria uma maneira de você lidar com textos que têm essas narrativas mirabolantes, né? Mitológicas, fantasiosas. Por exemplo, textos como a Arca de Noé, como a Torre de Babel, como a saída do povo do Egito, como os milagres do Êxodo, né? Você, em vez de focar no processo, você focaria naquilo que ele realmente está querendo mostrar.
de um Deus que é libertador, né? No caso das histórias do Êxodo, de um Deus que supre, de um Deus que está junto, né? No caso da caminhada do deserto. Na Torre de Babel, né? Um Deus que não permite ser aí confrontado, né? Que o homem ele é limitado em relação à pessoa de Deus. A Arca de Noé, né? Você pode focar na ideia de que o castigo, né? O pecado gera um castigo, né? E que Deus não tolera o castigo e tal, e a obediência é o que faz o homem, né? O ser humano, estar perto de Deus. Então, seriam maneiras de você tentar, a partir do estudo do texto, entender a mensagem dessas passagens e aí focar nessa mensagem, em vez de focar no processo. Porque, no geral, principalmente no seminário, a gente acaba entrando em muita discussão, né? Ah, aconteceu dessa ou daquela forma. Ah, porque foi ou não foi verdade. Quando o objetivo do texto não é necessariamente apresentar um evento histórico ou um fato histórico, mas uma mensagem que é verdadeira de um Deus criador, sustentador, libertador, ajudador, um Deus que é juiz, mas também que é pai, né? E aí por diante. Outros textos, né, como textos das narrativas dos profetas, Salmos, né, o próprio Eclesiastes, que a gente já viu. Então, na maioria desses textos, a ideia seria a gente tentar entender qual é o objetivo do autor ao escrevê-los. E aí a gente precisa daquele material que a gente já conversou bastante. Né? Eu preciso de comentários exegéticos, introduções, que me ajudem a entender o objetivo desses textos. Então, ao ler uma narrativa sobre Davi, qual é o objetivo da narrativa? Às vezes, a narrativa ela quer apenas narrar o que aconteceu, né? Quer apenas dar um ponto de vista sobre aquela história. Nós temos nas histórias sobre Davi vários pontos de vista. Grupos que consideravam um grande líder, um grande exemplo de homem, um homem segundo o coração de Deus, e grupos que o consideravam um pilantra, mentiroso, assassino, adúltero, né? Um usurpador, e aí por diante. E aí a gente tem outras narrativas que vão falar disso. Então, vou usar Davi como modelo para o homem cristão, né? Então, esse tipo de desafio você vai ter ao confrontar esses textos. Muito mais do que tentar provar que Davi existiu ou não existiu, porque isso é a tarefa que até hoje estão tentando provar. Então, você vai perder tempo pregando sobre isso, né? E numa mensagem, quando a gente está pregando, a ideia é passar a mensagem do texto, não é comprovar evidências históricas ou arqueológicas, até porque não dá tempo. Ah, Ricardo, mas me chamaram para dar um estudo sobre a Arca de Noé. O que eu falo? Aí depende daquelas perspectivas que a gente já falou, né? Tem aquelas 4 linhas gerais, né? Tradicional, dogmática, histórico-crítica, político-social. Vai depender muito da linha que você adotou. No geral, está todo mundo aí na tradicional e na dogmática, né? O que não é nenhum problema. Mas vale a pena você dar uma lida, né? Você poder falar de outras perspectivas também, né? E aí apresentar as perspectivas. Num estudo, nem sempre a gente vai dar respostas para todas as perguntas, né? Algumas perguntas vão ficar em suspenso. Eu sei que não é muito comum no ambiente da igreja a gente não dar respostas, né? Porque, no geral, o pessoal fala que ter fé é ter certeza. Na verdade, não. Ter fé é ter esperança, mas certeza a gente não tem. Porque se tivesse certeza, a gente não tinha fé. Eu tenho certeza. A coisa vai acontecer pronto. Eu tenho certeza que eu vou ficar rico amanhã, né? Sem trabalhar, sem nada, né? Sem jogar na loto, sem nada. Vai pintar R$ 1 milhão aqui na porta da minha casa. Se eu tivesse essa certeza absoluta, eu não ia ficar ansioso, não ia ficar nada. Agora, eu posso ter esperança, posso ter fé de que vou ficar rico um dia? Posso, vou trabalhar, vou estudar, vou me esforçar, vou economizar, vou aplicar dinheiro, né, em fontes de rendimento, enfim, e aí? E aí eu tenho esperança, mas pode acontecer ou não. E o ambiente da igreja não é um ambiente de incertezas. Então, às vezes, no estudo, você tem que ter a coragem de dizer, né? Olha, não há certezas sobre isso. Não é muito comum, mas a gente precisa já pensar a lidar com isso, principalmente nessa matéria, que é uma matéria introdutória de Bíblia.
Quando a gente vai falar de Bíblia, a gente tem certezas em relação à mensagem. A mensagem é real, é verdadeira, né? Jesus Cristo morreu, ressuscitou, vai voltar. Deus é soberano, é salvador. Mas, em relação aos eventos, a gente não pode ter certeza, né? Então, é muito complicado a gente apresentar algumas certezas de fatos que, às vezes, a gente não tem comprovações históricas e arqueológicas aí. Então, é uma proposta, certo? É claro que você pode, obviamente, discordar, você pode ter outras opiniões, você pode, né, afirmar suas certezas, ideias e aí por diante, mas a ideia aqui é propor para você um caminho diante desse quadro que a gente se encontra em pleno século XXI, onde o estudo bíblico ele já saiu, né, da era das trevas, daquela ideia de que Deus falou e o que ele não falou é mistério, e aí a gente não tem mais o que fazer. Então, a proposta é que a gente possa olhar, né, para a Bíblia, para o texto bíblico, de maneira mais investigativa e mais crítica. A partindo dessa, né, proposta, aí, dessa ideia que eu estou dando para vocês, né, a gente vai falar aí do texto, continuar falando do texto de Apocalipse. E por que eu falo isso? Porque o texto de Apocalipse é justamente um texto que é mal interpretado por causa dessas certezas. Muita gente olha para o texto de Apocalipse, né, que a gente já conversou falando sobre isso, eu falei até aqui da literatura apocalíptica, hoje eu queria focar mais no livro de Apocalipse. Então, a pessoa olha para o livro de Apocalipse como um livro de certezas. Ó, está falando do fim do mundo. Ó, está falando do Barack Obama, que é a besta. Ó, está falando da Guerra do Golfo, né, que já acabou até, né? Tem gente que está vendo a pandemia aí de Covid-19 no Apocalipse, e cheio de certezas, que é um erro, é um engano, porque a gente já definiu o termo profecia aqui, né? Que é apelo à justiça social, denúncia do erro e proclamação da vontade de Deus. Então, o livro de Apocalipse é um livro profético, nessa perspectiva que ele apela à justiça social, ele fala dos desígnios e da vontade de Deus e denuncia o erro. Mas não é um livro profético na ideia de que está falando que vai acontecer daqui a 2 anos, daqui a um ano, ou que está acontecendo esse ano. Na ideia de que, ao decifrar os símbolos do Apocalipse, eu consigo, então, saber o que vai acontecer no futuro. Isso é um erro, né, a partir da literatura apocalíptica, que a gente já estudou, também do próprio livro de Apocalipse. Muitas dessas visões partem das perspectivas tradicionais e dogmáticas. Uma muito conhecida perspectiva dogmática, né, doutrinária, é a pré-milenista e a pós-milenista. A que entende, né, que o milênio vai acontecer ou já está acontecendo. Isso aí antes ou depois da vinda de Jesus Cristo. Muitas dessas perspectivas, né, a maioria aqui é batista, quem não é batista possui outras perspectivas, né? Mas muitas dessas perspectivas são pentecostais ou neopentecostais. E muitos batistas tradicionais acabaram aderindo a essas perspectivas doutrinárias. E aí livros, né, ficaram famosos de interpretação, né? Aquela série Deixados para Trás, que é uma porcaria, né? Tem filmes, né, que falam sobre como vai ser a volta de Jesus, vai ficar um grupo aqui e outro vai embora, e aí o avião vai estar pilotando lá o avião, aí o piloto some, o avião cai, e aí ninguém morre porque a morte foi embora também, né? Isso tudo são equívocos na interpretação tanto da literatura apocalíptica como do livro de Apocalipse, e isso parte de uma perspectiva doutrinária. Os adventistas têm uma perspectiva muito fechada em relação ao milênio, em relação à volta, né, de Jesus, da perspectiva deles, e acabaram influenciando muito, né, até as igrejas mais tradicionais. Então, a minha proposta é que você olhe para o livro de Apocalipse, tentando identificar a literatura, não focando nos eventos que ele narra, porque até os eventos narrados ali são simbólicos, né? Tem um sentido, que tem muito a ver com o primeiro século, traz uma mensagem para hoje, mas a perspectiva é muito ligada ao primeiro século, né?
E da mesma maneira como eu analisaria a mitologia de Gênesis 1 e 2 e, né, de todos os outros livros da Bíblia, os livros proféticos, né, os livros de sabedoria, né, os Salmos, eu também analiso o Apocalipse. Então, se você tem uma perspectiva, né, mais tradicional em relação à Bíblia, né, você também vai analisar o livro de Apocalipse. Né? Então, a perspectiva que você tem de um livro, ela está relacionada a todos os livros. Isso é algo que a gente tem que se propor. O livro de Apocalipse, né, ele tem os mesmos elementos que todos os outros livros, né? Autor, data, objetivo, né? Contexto. A autoria, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Que há dúvidas de quem seja esse João de Patmos. Né? Você tem várias teorias sobre quem seja, mas saber realmente quem é, a gente não sabe. A data seria entre 90 e 96 depois de Cristo. O contexto é o contexto de perseguição na época do imperador Dominiciano. Né? Aí, entre 90 e 96, o imperador ele é Dominiciano. E os destinatários, a gente tem aí 7 igrejas, né? Que são descritas como destinatários, é uma parte bem específica, mas depois do capítulo 3, 4 aí de Apocalipse, a gente tem uma parte mais generalizada. Então, o livro de Apocalipse pode ter sido escrito a essas 7 igrejas e depois também ter servido para várias outras comunidades que sofriam com a perseguição do Império Romano naquele período. Há quem diga que essas 7 igrejas elas são simbólicas e que essas 7 igrejas, né, lembrando novamente ao número 7, né, é a questão do símbolo do número, a ideia de uma mensagem completa para todo o tipo de igreja. E hoje eu vou falar um pouco sobre essa tipologia das igrejas do Apocalipse, né? Já alguns símbolos aí também. Então, a igreja, né? A igreja morna, né? Você tem igreja morna em tudo quanto é lugar, em todas as épocas do tempo. Você tem igrejas que vivem, né, o amor ao próximo. Você tem igrejas que conhecem a palavra, mas não praticam a palavra. Então, essas orientações que o Apocalipse dá a essas 7 igrejas não seriam necessariamente para essas 7 igrejas, mas as igrejas que recebessem esse texto entenderiam a sua mensagem como um alerta. Olha, isso aqui ele está falando de vários tipos de igreja. Será que a gente se enquadra aqui em algum tipo de igreja dessa? Né? Será que a gente tem alguma falha que está aqui presente, né, e tal? E aí por diante. Né? Mas são, como eu falei, é uma teoria, né? E aí cabe a cada um seguir a teoria que quiser. Né? O Juarez botou aqui num comentário aqui que a princípio nós éramos amilenistas, né? Então, nós batistas, mas outras denominações já nasceram, né, pós-milenistas ou pré-milenistas. E os batistas, doutrinariamente falando, é uma bagunça, né? Porque cada um acredita em alguma coisa, tem gente que nem acredita em nada, nem se preocupa com isso, né? A nossa declaração doutrinária ela é amilenista, mas deixa muito vago, muito amplo, né? Isso faz parte do jogo democrático, né? Aí do governo congregacional batista, do que é bom, né? Porque ninguém vai para o inferno porque é amilenista, é pré-milenista ou pós-milenista. Isso são discussões teológicas que, na prática, não vão tirar ou levar ninguém para o céu ou para o inferno. Mas elas podem influenciar na prática diária. Né? Então, pessoas que defendem muito, né, o pós-milenismo ou o pré-milenismo, que têm uma perspectiva muito radical do Apocalipse, né, daquelas histórias de que o nome tem que estar no livro da vida. Né? Então, a pessoa pensou em falar um palavrão, ela já cria aquela coisa, aí eu vou ter que fazer jejum, e eu vou ter que parar de ver televisão, porque Deus vai riscar o meu nome do livro da vida. Né?
Então, dependendo da perspectiva que você tenha, isso pode trazer, né, algum comportamento mais exagerado, mais radical, né, mais aí alienado em relação à vivência, que é o cuidado que a gente tem que ter, que qualquer perspectiva teológica que você adote, essa perspectiva vai influenciar no seu dia a dia. Por isso que, assim, até a ideia hoje, a gente conversar sobre essas formas de abordar o texto, é para você entender que a forma como você encara a Bíblia, ela encara o seu dia a dia. Então, você tem uma perspectiva muito radical da Bíblia, né? Muito conservadora. Isso vai modificar, isso vai influenciar na maneira como você lida com as pessoas. Você, por exemplo, um exemplo, né? Não estou generalizando aqui, né? Mas pessoas muito tradicionais, muito conservadoras, são pessoas que não toleram o erro dos outros. São pessoas muito críticas aos outros. São pessoas que julgam muito os outros. Porque, no geral, estão muito ligados à tradição, ao dogma, né? E não toleram nenhum desvirtuamento da sã doutrina. Então, ao lidar com o pecado, né, estão sempre apontando o dedo, julgando, né, o que é um erro, porque a perspectiva, né, é complicada, é difícil, não é por aí que a gente tem que tratar, né? E acabam achando até que estão certos. E, no geral, julgam muito os outros, mas não julgam a si mesmos. Geralmente, né, ao conversar com alguém muito tradicional, aí você se depara com esse tipo de comportamento, né? A pessoa julga a maneira como você se veste, a música que você ouve, a forma como você fala, né? E ela é impecável, né? Anda de terno e gravata, fala a paz do Senhor, amém, glória a Deus toda hora, né? Mas, né, acha que não tem erro e aí por diante. E uma pessoa que é muito crítica, né, que tem uma perspectiva muito crítica, sem ter um nível aí de espiritualidade adequado, também vai chutar o balde com qualquer coisa, né? O que é um erro, porque, apesar da perspectiva crítica da Bíblia, isso não desqualifica a espiritualidade, isso não desqualifica, né, o caráter cristão, né? Isso não desqualifica uma vida de santidade. Então, às vezes, pessoas que adotam, né, essa leitura mais crítica da Bíblia, né, uma leitura que está mais preocupada apenas com a análise seca do livro, né, esquecem um ponto da espiritualidade. Então, independente da perspectiva, é sempre bom a gente ter equilíbrio, né? Esse equilíbrio ele é saudável, né? Não há uma perspectiva certa ou errada, né, e tal. As perspectivas são diferentes, mas é importante ter equilíbrio. Então, é possível você desenvolver o seu ministério na área de educação ou na área pastoral, independente da perspectiva. Mas é sempre importante você ter equilíbrio. Por quê? Porque ninguém é dono da verdade, ninguém é juiz de ninguém, e a gente está estudando um texto antigo, que até hoje muita coisa a gente ainda não sabe, muita coisa ainda está sendo pesquisada, muita coisa ainda está tentando provar, e a gente, às vezes, cria, né, uma fantasia de que somos sabedores de todas as coisas. Então, lidar com o texto bíblico é necessário ter muito cuidado, muita humildade para lidar com isso. Então, um detalhe interessante, né, o pessoal aí que advoga a ideia de que Israel é o povo escolhido de Deus e de que, né, quando os Estados Unidos mudou a capital, né, lá para Jerusalém, aí o imbecil do Bolsonaro fez a mesma coisa. Aí tinha pastor batista que eu ouvi falando que, olha, está se cumprindo as escrituras, que Israel é o povo escolhido de Deus, está na terra prometida. Eles estão em guerra lá agora. Quer dizer, eles não estão em guerra lá agora, eles sempre estiveram em guerra lá. Aí você lê a Bíblia, né? Ah, porque o povo de Israel está na terra prometida, está em paz, né? Tem prosperidade, tem isso. Aí o cara vai pregar hoje aqui sobre prosperidade. Aí muita gente pega esses textos do Antigo Testamento para pregar sobre vitória financeira e usa Israel como exemplo, que está na terra prometida, que tem sucesso, que tem isso. E os caras voltaram lá a guerrear de novo, a matar, a morrer e tal. E aí a gente vê assim, que é um processo, que essas convicções religiosas muito radicais ou muito liberais, elas acabam levando, né, ao engano. Então, é necessário a gente ter equilíbrio para lidar com eventos históricos quando tratamos da Bíblia.
né? A Bíblia ela tem uma mensagem que é real, que é verdadeira. A minha sugestão seria foque na mensagem, né? Em vez de focar tanto nos eventos, porque os eventos em si eles podem não ser eventos, né? Como estão falando. Vou compartilhar com vocês aqui alguns slides e aí a gente continua essa conversa sobre a perspectiva dos textos. Não é esse, não. Estão vendo aí Apocalipse 1 a 12? Sim. Sim, professor. Então, beleza. Então, ó, esse aqui é o que a gente viu na última aula, né, falando sobre os números. E hoje tem aí alguns símbolos. Os símbolos, geralmente, você não tem muito problema, né, de significado. E aí as perspectivas críticas ou tradicionais até concordam no significado dos símbolos. O problema é a aplicação, né? Que aí, dependendo da perspectiva, um aplica de uma maneira, o outro aplica de outra. Eu não vou dizer para você como você vai aplicar, porque você vai ter a sua linha, você vai criar as suas próprias heresias, né, e tal. Isso aí é problema teu, não meu. Mas a ideia é mostrar para você as possíveis, né, os possíveis significados de alguns símbolos, né? Na semana passada, eu mandei também um texto para vocês, que é esse aqui, ó, uma mensagem sobre o livro de Apocalipse. Eu mandei o slide, né, para vocês, não sei quem viu, baseado em Apocalipse 2:10, que seria uma ideia de como a gente poderia pregar em cima desses textos, né? E a partir dessa perspectiva que eu estou falando com vocês, né? Aí, de repente, fica aquela dúvida: como é que eu vou pegar um livro como Apocalipse e pregar em cima dele? Aqui está uma ideia, né? Um esboço. Eu usei isso aí em algum tempo, em algum lugar, não lembro. E aqui tem um esboço aí do que você poderia usar, né? Claro que você vai criar as suas ideias. Mas só para falar que é possível, né, dentro dessa perspectiva crítica, mesmo entendendo que o texto de Apocalipse é simbólico, né, tem muito a ver com o primeiro século, mas essa mensagem ainda está presente para a gente hoje, né? Eu vou ler aqui algumas partes aqui, ó. A parte da carta a Esmirna, né? Esse texto faz parte da carta endereçada à igreja de Esmirna. Algumas pessoas dessa igreja estavam ameaçadas de perseguição, passavam por muitas tribulações. Apesar disso, era uma igreja saudável espiritualmente. Aí eu coloco aqui, ó, não temos as coisas que hão de vir. Apesar de ser crente, você não está imune aos males. Nem o próprio Jesus foi poupado de sofrer. O mal pode vir por causa da maldade humana. A própria natureza atinge a todos, em sua fúria. O servo e a serva de Deus têm que aprender a lidar com o mal, né? Então, eu peguei aqui essas informações do livro e fiz aqui um esboçozinho de uma mensagem, de umas ideias que a gente pode tirar. Ricardo, mas aí podia botar isso, podia... Aí você faz o que você quiser, né? Respeitando os limites aí do texto. E aqui o foco, né? A ideia, você vê que eu falo muito do mal, da maldade. Por quê? Para tentar desconstruir, isso eu estava falando numa igreja, né? Obviamente, aquela ideia de que todo mal é coisa espiritual, ou é do diabo, ou é do demônio, né? Mas tem mal que é coisa de gente ruim, né? Tem gente que é ruim e o diabo não tem nada a ver com isso. Então, a gente sofre mal por causa disso, né? Tem coisa que nos atinge que é da natureza, né? O texto vai falar sobre isso, né? E o Apocalipse fala isso, né? Ele usa uma linguagem que parece que Deus usa a natureza para castigar, mas na verdade é dizendo que a natureza ela atinge a todo mundo. Então eu e você podemos sofrer aí danos por causa de uma enchente. Eu lembro que há um tempo atrás, no seminário lá em Nova Iguaçu, eu estava dando aula, era uma sexta-feira à noite, minha filha estava comigo até lá no seminário, começou a chover granizo em Nova Iguaçu. Vê se pode imaginar uma coisa dessa. Meu carro estava dentro do estacionamento, não tenho costume de deixar ele fora, né, lá da igreja,
Mas muito aluno deixou o carro fora da igreja e o carro ficou todo salpicado de granizo. Aí você vai falar o quê? Ah, que o aluno não pagou a mensalidade do seminário, ó, Deus foi lá e castigou. Né? Não dá para dizer isso. Ah, porque estava em pecado e Deus castigou, aí o meu não estava em pecado, estava ali estacionando. Não. Granizo atingiu várias pessoas em Nova Iguaçu e danificou casa, danificou carro de crente e não crente. Né? Então, a natureza nos atinge. Né? A gente está aí numa pandemia, atinge crente e não crente. Né? Então, a gente precisa lidar com o mal. Né? Eu coloco até essa ideia aqui. Ó. A gente precisa aprender a lidar com o mal. Ele é uma realidade, tanto humano, espiritual, né? Ou né, as adversidades da natureza. Essas coisas estão aí. Então, são coisas que eu posso tirar do livro de Apocalipse, né? Bem trabalhado, né? Obviamente, sem demonizar tudo. Ah, porque o diabo vai acabar com a tua vida, né? Ou o Maitreya, ou o anticristo, né? Até esse termo anticristo ele é mal usado, porque nas cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª, o termo anticristo é alguém que está dentro da igreja. Em Apocalipse, é alguém fora da igreja. Mas na 3ª carta de João, é alguém que está dentro da igreja. É um pregador falso aí, esses caras da televisão aí, que pregam para ganhar dinheiro. Isso aí é o anticristo, de acordo com a 3ª carta de João. Então, é gente que está no nosso meio. Né? Então, enfim, aqui tem um exemplozinho, né? Aí tem outras ideias. Ó, o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para que sejais tentados ou provados. As prisões ocorridas, né, devido à perseguição dos judeus e dos romanos, eram vistas como obra do diabo. A prisão, no mundo antigo, era apenas um lugar de castigo, mas era um lugar para aguardar o julgamento. A prisão e a prova, tentação, eram sinais da validade da fé cristã. Todos os que se diziam discípulos de Jesus deviam estar dispostos a ir para a prisão, se necessário. Por quê? Porque naquela época não cultuar o imperador era um crime. E, então, o cristão ele não cultuava o imperador. Então, ele podia ser preso por causa disso, por exemplo. Né? Não é hoje, né? Você vai chegar, vai assaltar alguém na rua, vai dizer, que eu sou cristão, vou para a prisão por causa disso. Não é isso. Mas é ser preso porque você está sendo fiel, né, ao evangelho. Né? Não está cometendo algo que negue o evangelho. A ideia seria essa. E o próprio termo diabo no Apocalipse ele é usado, né, às vezes significando o imperador, o Império Romano, ou judaizante, né? Já falamos sobre isso, né? Diabo em grego é diabolos, significa adversário, aquele que é contrário a você. Necessariamente não é um ser espiritual, certo? Enfim, aqui tem outros slides, tem outras ideias aí, vocês vão dando a lida. Aqui, ó. Deixa eu ler esse aqui também. Tá, tem 4 minutinhos, eu vou ler esse aqui. Ó. Tribulação de 10 dias. O número 10 tem a ideia de indicar um período relativamente curto de perseguição. Pode também significar o número de perseguições que a igreja sofreu desde o reinado de Nero até Diocleciano, que foram as mais severas. Né? São ideias aí, suposições, né? Isso não quer dizer que hoje, né, 10 dias, vamos ter 10 dias de pandemia, 10 dias é 10 gerações. Aí o pessoal começa a especular e tal. Então, isso está dentro da geometria judaica, né, que a gente falou. Então, enfim, é possível, certo, trabalhar essa simbologia do Apocalipse, mandando uma boa mensagem para a igreja, entendendo o que o texto está querendo dizer, sem viajar, né? Mas para isso eu preciso de um bom material, né? A gente já mostrou aqui alguns para vocês, já mandei para vocês, inclusive. Então, isso é sempre importante. Tá faltando 3 minutinhos aí para acabar essa etapa. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Se não der para responder agora, eu respondo na outra etapa. Não? Bem, se ninguém quer falar nada, então vamos encerrar aqui. Entra no mesmo link aí para a gente continuar. Valeu?